Coleções do Java, parte 2. Vem comigo para a gente continuar estudando as coleções do Java e entender outras coleções além do list e do set, e entender também mais alguns detalhes de funcionamento interno dessas coleções. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Nesse vídeo a gente vai continuar o assunto que eu comecei lá no vídeo anterior sobre as listas, as coleções do Java, para a gente entender como que elas funcionam internamente, as diferenças, os tipos de listas, né, de coleções, na verdade, e quando utilizar cada uma delas. Vamos lá? Então eu vou continuar naquele mesmo código que eu tinha parado aqui no vídeo anterior. Vou só fazer algumas mudanças para a gente recapitular aqui algumas questões e continuar estudando outras coleções importantes do Java. Então vou fazer o seguinte, aqui a gente tinha aquele nosso código que criava as contas, criava uma lista dessas contas, chamava lá a calculadora, passava essa lista, usava o polimorfismo, enfim. E aqui no final eu acabei escrevendo esse código só para simular outras coleções do Java. Então vamos trabalhar nessa parte aqui só para deixar mais simples aqui o entendimento. Então imagina que você tem essa coleção, eu vou até renomear essa variável, vou chamar de coleção. E nessa variável a gente tinha instanciado inicialmente o ArrayList. Vou trocar aqui então para ArrayList. E na coleção, vamos imaginar que é uma coleção de strings e a gente está adicionando aqui vários elementos nessa lista. Depois a gente chama aqui o método size e dá um println na coleção, né? Eu quero imprimir a lista mesmo no console, quero imprimir o tamanho dessa lista. Inclusive eu posso até colocar aqui no println o coleções.size, enfim. Então a gente tinha essa ideia de você instanciar um objeto que é uma lista, né? No caso aqui um ArrayList. Então o ArrayList ele tem aquela ideia dos generics, a gente consegue dizer qual que é o tipo de elemento que essa lista vai trabalhar, todas as coleções na verdade. Então é sempre importante a gente utilizar os generics, a gente deixar explícito qual é o tipo de informação que eu estou trabalhando nessa coleção. Porque é muito raro assim você precisar criar uma lista que é genérica, no sentido de que você pode adicionar qualquer coisa lá dentro. Inteiros, contas, strings, booleanos. Então, geralmente, uma coleção ela é de um tipo específico. Você quer representar uma lista de contas, uma lista de seguros de vida, uma lista de usuários, uma lista de clientes, de estudantes. Então, geralmente, ela tem o mesmo tipo padronizado. Então, isso é importante. E você percebeu que todas as coleções, para adicionar elementos lá dentro, tem um método add. E você passa aqui o objeto que você quer adicionar, sendo que esse objeto tem que ser compatível com o tipo da lista. Então, para adicionar, tem um método add. Você pode imprimir aqui a lista, o Java vai chamar lá o toString, né? Agora você já conhece o toString da classe, aqui ele vai chamar o toString do ArrayList. E existem vários métodos nas coleções para a gente fazer manipulações. Por exemplo, o size. Quero saber o tamanho, o número de elementos dessa lista. Deixa eu duplicar essa linha do systemout. A gente tem, por exemplo, o método get, que eu passo o índice, me dá o elemento que está na posição 1. Aqui no caso ele vai devolver o Ana, né? Começa com 0 o Rodrigo, o segundo elemento, que é o que está na posição 1, é o Ana. Então tem um método get que você passa o índice e ele te diz quem é o elemento que está ali naquela posição. Outro método interessante que tem é o contains. Eu quero saber se tem um elemento dentro dessa coleção. Então o método contains, eu passo aqui qual é o elemento e ele vai checar se esse elemento está contido dentro dessa lista. Por exemplo, eu quero ver se tem o Pedro. E vários outros métodos que existem na coleção. Então se eu rodar o programa desse jeito, botão direito, run, vamos ver o que vai sair. Então depois da parte do imposto, né, o primeiro systemout aqui foi para imprimir a coleção, ó. Então imprimiu Rodrigo, Ana, Maria, Pedro, Ana. Aí aquela diferença, a lista ela aceita elementos duplicados. Então a Ana eu adicionei 2 vezes na lista, seja ArrayList ou LinkedList, não tem essa restrição, ele aceita elementos duplicados. Ele diz que o tamanho é 5, porque eu adicionei 5 elementos. O que está na posição 1 é o Ana, beleza, na posição 0 é o Rodrigo. E ele devolveu true aqui, o contains ele devolve true. Então, quando você chama o contains, você quer saber se um elemento está lá dentro. Então, true, se existe um elemento, false, se não existir. Por exemplo, se eu chamar aqui, sei lá, Joaquim, contains Joaquim, se eu rodar agora, deveria devolver false, porque na lista eu não adicionei o elemento Joaquim. Então, devolveu false certinho. Então,
essa é a ideia da lista, e a gente viu que além do ArrayList tem o LinkedList. Posso trocar aqui a instância e perceba que tudo daqui para baixo continuou funcionando igual, não deu erro de compilação. Não importa se é ArrayList ou LinkedList, para adicionar é o método add, para ver o tamanho é o método size, para pegar um elemento numa posição é o get, para ver se existe é o contains. Então os métodos estão padronizados por conta da interface. E foi o foco de vídeos anteriores, essa ideia de interfaces, para a gente ter a padronização dos métodos, só que não são iguais os métodos. Cada um, na sua respectiva classe, funciona de um jeito diferente. Então, se eu rodar o programa, vai continuar funcionando igual. Ó. Rodrigo, Ana, Maria, Pedro, Ana, 5, Ana, False, não tem o Joaquim. Funciona exatamente igual. E no vídeo anterior eu mostrei a diferença entre ArrayList e LinkedList. Então, o ArrayList, o nome é Array porque ele guarda os elementos numa estrutura de array. Já o LinkedList, ele guarda os elementos numa estrutura de lista encadeada. Cada elemento conhece o próximo e o anterior. No array você tem as posições, você tem os índices e em cada índice ele sabe quem é o elemento que aquele índice aponta. Então, embora ambos implementem a interface list, eles não são iguais. ArrayList funciona de um jeito e LinkedList de outro. Então, teve essa discussão. E aí teve a discussão, qual dos dois que eu uso, qual que é melhor? E eu tinha mencionado que não tem um melhor e um pior. Depende do que você quer fazer. Então, eu tinha até mencionado, né, que o ArrayList, por ele usar uma estrutura interna que é um array, essa operação aqui, que é a operação do get passando um índice, num array ela é instantânea. Então eu até tinha dado o exemplo. Aqui nesse meu exemplo vai ser indiferente, porque a minha lista só tem 5 elementos. Mas se essa minha lista tivesse 100 milhões de strings aqui dentro, 100 milhões, é uma lista gigantesca, e eu falo para ele, pega o elemento que está na posição 99 milhões. Se for um ArrayList, é instantâneo. Ele vai lá no índice 99 milhões e devolve o elemento que está lá. Devolve a string que está ali dentro naquela posição, instantâneo. Já no LinkedList, essa operação não é instantânea, porque o LinkedList não tem índices. Então ele sabe, dentro do LinkedList, ele sabe quem é o primeiro e quem é o último. É a única informação que ele tem. Quem é o primeiro que foi adicionado e qual foi o último elemento adicionado. Quando você chama o método get passando uma posição, se for um LinkedList, ele tem que percorrer cada um dos elementos até chegar lá naquela posição. Então, se for uma lista gigantesca, como esse exemplo de 100 milhões de registros, se você chamar o get passando uma posição e não for uma das primeiras posições, for uma posição muito longe, vai demorar, essa operação vai ser bastante lento. Então, percebe? Depende do que você quer fazer. Então, não tem um melhor e um pior. Tudo depende do contexto da situação. Mas eu tinha mencionado que, no geral, essas diferenças você vai acabar não se preocupando muito com elas, porque num sistema, dificilmente você vai carregar uma lista de 100 milhões de registros de uma vez e ficar manipulando essa lista. No geral, nos sistemas tem a paginação, os sistemas carregam registros de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10, 20 em 20, 50 em 50, 100 em 100. Você já deve ter visto isso em algum site, quando tem uma tabela, uma lista, que tem as páginas ali embaixo. Você está na página 1, clica para carregar a página 2, ele traz os próximos 10, 50, 100 registros. Você nunca carrega tudo de uma vez. Então, isso dificilmente vai acontecer. Então, no geral, tanto faz você dar new ArrayList ou new LinkedList. Como a gente costuma trabalhar com listas pequenas, tanto faz, vai ser indiferente essa mudança, né, entre um e outro, entre ser array ou ser lista encadeada, certo? Mas fica esperto que se um dia você tiver um projeto que é diferente por algum motivo, você precisa de fato carregar uma lista gigantesca, sem paginação, traz tudo de uma vez, carrega aí os milhões de registros e você precisa fazer acesso aleatório, aí você dá new no ArrayList, porque ele vai ser mais rápido. Se você não precisa fazer o acesso numa posição aleatória, se você, por exemplo, precisa manipular essa lista e remover elementos ali, elementos em posições aleatórias, ou adicionar um elemento não no final, mas adicionar um elemento numa posição aleatória, tem como fazer isso também. O LinkedList ele é muito mais performático do que o ArrayList. Porque lembra, o array, se você remove o elemento que está no meio do array, ele tem que deslocar todo mundo para não deixar aquele buraco no meio do array. No LinkedList, ele só troca os ponteiros. Elemento que está sendo removido
Você conhece o seu anterior agora ele vai apontar para o seu próximo e o seu próximo vai apontar para o seu anterior e o que estava ali no meio morre, né? Fica vazio, ninguém consegue chegar mais nele, então ele só desloca os ponteiros, é muito mais rápido e performático, beleza? E uma coisa interessante aqui, ó, tanto a ArrayList quanto o LinkedList, essa última operação que eu coloquei aqui, o contains, eu coloquei ela aqui de propósito só para te mostrar que existe isso na lista, você consegue checar se um elemento está dentro de uma lista, mas nesse cenário aqui, ó, do contains, se você tem uma lista gigantesca e você precisa saber se um elemento está lá dentro, pode ser ArrayList, pode ser LinkedList, ambos vão ter uma performance similar. Eles vão ter que percorrer a lista inteira para descobrir se aquele elemento está lá dentro. Então, nesse cenário onde você tem uma lista gigantesca e você precisa buscar elementos ali dentro, verificar se um elemento está contido ali dentro, essa operação vai ser muito lenta. E aí não importa se é ArrayList ou se é LinkedList. ArrayList e LinkedList não foram pensados, projetados para fazer consultas, checar se um elemento está ali dentro. Ele vai ter que percorrer a lista inteira. Beleza? Aí nesse caso é que o hash set vai nos ajudar. O set, na verdade, né? Aí tem o hash set, tem um link de hash set que eu tinha mencionado. Aqui já tem uma diferença, não é mais uma lista. Aqui é aquela ideia de conjunto. Você está trabalhando com conjunto, aí uma das diferenças de set para list é que ele não aceita elementos duplicados. Só que quando você chama o ADD aqui, esse meu ADD da linha 52, que eu estou adicionando a Ana, que já foi adicionado anteriormente, ele não lança exception. Quando você chama o ADD num set, o que ele checa? Se já existe um elemento, ele ignora. Ele não lança exception. Então, aqui o programa não vai dar erro de compilação e nem erro de execução. Ele simplesmente vai ignorar e a lista só vai ter os 4 primeiros elementos. É assim que funciona. E você viu que deu que mesmo sendo list ou set, os métodos continuam iguais, né? Continua se chamando add, continua se chamando size, contains. A única diferença é o get. O get, ele não existe. O get que pega um elemento numa posição aleatória, isso não existe no conjunto, no set. Isso é coisa de list, apenas de list. Então esse método aqui, ó, ele não existe num set. Então deu erro de compilação, essa linha não existe. Então vou comentar essa linha. Beleza? Então se eu rodar aqui o programa, agora tem 4 elementos, ó, o size deu 4, ele ignorou o Ana que eu adicionei a segunda vez, porque já existia, e ele deu false porque não encontrou o Joaquim, beleza? Então, tanto list quanto set, embora sejam diferentes, list e set têm coisas em comuns, eles compartilham métodos comuns. Alguns métodos são específicos de list, outros são específicos de set, mas tem uns que são iguais para os dois. O caso do add, do size e do contains. Então o list e o set herdam de uma outra interface, não lembro se eu mencionei isso no vídeo anterior, que é a interface collection. Então o Java tem uma interface que se chama collection, que representa uma coleção. Filha dessa interface tem list e set. List herda de collection, set também herda de collection, mas list é uma coisa, set é outra diferente. Mas ambas têm comportamentos em comum. Então tudo que é comum para todas está na interface collection. O que é específico do list, como por exemplo o get na posição, está lá na interface list. O que é específico do set está na interface set. Então existe essa hierarquia de interfaces do Java, interfaces e classes do Java para lidar com coleções. Beleza? E o contains, que eu tinha mencionado, que é lento tanto no ArrayList quanto no LinkedList, se você tiver uma lista gigantesca, no hash set, ou no linked hash set, no set no geral, ele é instantâneo. Então não importa, essa lista pode ter 1 bilhão de registros. Se você chamar o método contains, ele vai responder rapidamente em milissegundos se tem ou não aquele elemento lá dentro. Então aí uma vantagem, uma outra diferença, né, e vantagem nesse caso do list. O set não aceita elementos duplicados e agora o set no contains, operações de consulta, é muito performático. Então, aí uma outra situação, se você precisa de novo num sistema, vai ter que carregar uma coleção gigantesca, trabalhar em cima dessa coleção e você precisa fazer consultas nessa coleção, aí o set
seja hash set ou linked hash set, é melhor do que o list, por conta da estrutura de dados interna que ela utiliza. E aí, pô, Rodrigo, você falou que o array list ele usa um array, o linked list ele usa uma lista encadeada de estrutura de dados. E o hash set, que estrutura de dados que ele usa? Por que ele consegue ser tão rápido assim numa consulta? Como que funciona o hash set? Aí, isso não tinha sido explicado no vídeo anterior. Vamos entender agora como é que funciona o hash set. Vou até colocar aqui um comentário. Hash set utiliza uma tabela de dispersão como estrutura de dados. Então, tabela de dispersão, também conhecida como tabela de espalhamento, é uma estrutura de dados que é utilizada pelo hash set. E como que funciona esse negócio de tabela de dispersão? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, não é tão simples quanto um array ou uma lista encadeada. É um pouquinho mais elaborado justamente para pensar nessa otimização. Como é que funciona essa ideia de tabela de dispersão? De maneira simplificada aqui, resumida, funciona mais ou menos assim, ó. Quando você adiciona um elemento num hash set, os elementos que fazem parte dessa coleção, eles não estão todos juntos e misturados, como eles ficam lá no array list ou no linked list. Está lá, é uma sequência. O array list você tem lá a sequência gigantesca e você tem os índices. O linked list é uma lista encadeada, mas você tem a sequência, está todo mundo junto e o elemento aponta para o próximo e aponta para o anterior, mas está todo mundo junto. No hash set é diferente, não está todo mundo junto e misturado. Internamente, ele faz uma divisão entre os elementos, uma separação entre esses elementos, que é o tal da tabela de dispersão. É um algoritmo que ele usa para como que ele vai armazenar esses elementos de tal forma que, se eu quiser fazer uma consulta depois, ela seja rápida. Eu não tenha que percorrer todos os elementos que estão armazenados na coleção. Aí é que entra essa tabela de dispersão. E como é que ela funciona por baixo dos panos? De uma maneira simplificada. É como se dentro do hash set existissem baldes. E aí tem esse nome, porque é chamado do inglês de bucket. Tem baldes. Então, aqui, vou até colocar aqui, ó. Ele utiliza buckets, que são baldes. Pensa em baldes. Como assim baldes, Rodrigo? Toda vez que você adiciona um elemento dentro do hash set, ele internamente, o que o ADD faz? Digamos que lá dentro tenha 10 baldes distintos. São baldes para guardar elementos. E aí, toda vez que você adiciona um elemento, o que o hash set faz? Ele tem um algoritmo que daqui a pouco a gente vai entender como que ele faz isso, mas ele pergunta para o elemento, ó, elemento que está sendo adicionado, ó, por exemplo, essa string Rodrigo aqui, ó. Ele pergunta, string Rodrigo, eu vou te adicionar aqui dentro, mas eu tenho 10 baldes aqui, ó. Eu preciso que você me diga em qual balde que você quer cair, qual deles que você prefere. Então, ele faz essa pergunta, aí a string fala, eu quero cair no balde 3. Beleza, ele armazena lá dentro do balde 3. Quando eu chamar o ADD de novo passando outro elemento, passei a string Ana. Ele vai fazer o mesmo processo. String Ana, que é o elemento sendo adicionado. Eu tenho 10 baldes aqui para você escolher. Qual deles que você quer cair? Aí pode ser que a string Ana fale, eu quero cair no balde 1. Beleza, então Ana você vai ser armazenada no balde 1. E aí vai. Cada elemento, antes de ser adicionado, o hash set pergunta para o elemento. Já vamos entender o que é esse pergunta para o elemento. Já vou explicar isso para vocês. Ele pergunta para o elemento em qual balde que ele quer cair. E aí, baseado na resposta, o hash set escolhe em qual balde que vai armazenar o elemento. Então, isso que é a tal da tabela de dispersão ou tabela de espalhamento. Você não coloca todo mundo junto e misturado, você faz uma segmentação. Você divide os elementos em buckets e toda vez que você vai adicionar um elemento, você pergunta para esse elemento em qual balde que ele quer cair. E aí vai ter balde que vai estar vazio, vai ter balde que vai estar com 10 elementos, que só vai ter balde com 1 elemento, com 5. Vai ter ali vários baldes e cada balde vai ter uma quantidade X de elementos, podendo estar vazio também. É assim que funciona. E aí agora, por isso que o contains, esse método contains, que vai fazer uma busca de um elemento, ele é muito, muito, muito rápido. Porque o que o contains faz por baixo dos panos? Ele não vai varrer a coleção inteira. Ele vai fazer o seguinte, você quer ver se o Joaquim está aqui dentro, né, dessa coleção. Então o que o contains faz? Ele pergunta, Joaquim, se você estivesse aqui dentro, em qual balde você estaria? Aí a string Joaquim responde, bom, se eu estivesse aí, eu estaria no balde número 8.
Beleza, ele vai apenas no balde 8 fazer a consulta lá dentro do balde 8. Ele não vai olhar para o balde 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem para o 7, 9, 10, ele vai olhar apenas o balde de número 8. Então ele limita os registros em que ele vai fazer essa consulta. Por isso que pode ter 1 bilhão de registros. Ele não vai percorrer os 1 bilhão de registros e checar se é igual àquele elemento que está sendo passado ali como parâmetro para o método contains. Ele filtra e limita essa consulta para poucos registros e com isso consegue ser performático independente do tamanho de elementos que tem nessa coleção. Então, é mais ou menos assim que funciona por baixo dos panos o Hash7. Tem essa algoritmo aí de tabela de dispersão que é só para segregar ali, fazer uma separação dos elementos e não tratar tudo como uma única coleção, tudo junto e misturado, como funciona na lista, tanto linked list ou array list. Beleza? Então, esse é um funcionamento, por isso que o contains aqui é instantâneo no Hash7. Ok? E aí, beleza, Rodrigo, entendi a ideia. Toda vez que eu for adicionar, ele não vai estar ali misturado com os outros, ele vai ter os grupinhos, né? Faz as separações ali e na hora de buscar ele não busca todos. Ele pergunta, se você estivesse, onde que você estaria? Eu estaria no grupinho X, vou varrer apenas o conjunto ali do grupinho X, ignorando os outros. Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí é óbvio que agora a sua dúvida é: poxa, como é que esse negócio que eu falei, né? Toda vez que eu chamo o ADD, ele pergunta para o elemento onde que ele quer estar, né? Qual dos baldes que ele quer cair. Como assim, Rodrigo, pergunta para o elemento? Aí vai voltar agora um método que eu expliquei lá nos vídeos onde eu comentei os métodos da classe Object. E aí eu falei sobre o toString, falei sobre o equals, para você ver se um elemento é igual a outro, é equivalente a outro. E lembra que tinha um método chamado hashcode, que eu falei para ele, olha, toda vez que você sobrescreve o equals, tem que sobrescrever o hashcode, ele tem que ter a mesma lógica do equals, ter o mesmo raciocínio. Só que eu falei, o hashcode depois eu vou explicar com calma. É aqui que é um exemplo de utilização do hashcode. Então, quando você adiciona um elemento dentro de um hash7, o que o Java faz? Ele pega esse elemento, chama o método hashcode. Vamos dar uma olhadinha no método hashcode. Deixa eu ver se eu tenho aqui na classe conta corrente. Não, eu coloquei na classe conta. Na classe conta, sobrescrevi o toString, o equals e o hashcode está aqui. Ele está minimizado, deixa eu clicar aqui para ele expandir. Só recapitulando o que significa o equals, eu vou dizer para o Java, na minha classe conta, como é que eu digo para o sistema que duas contas são equivalentes? Qual o atributo que ele vai analisar para saber? Eu tenho a conta 1 e a conta 2, elas são a mesma conta? Aqui a gente sobrescreveu utilizando o número e a agência. Então eu estou dizendo, Java, se eu tiver dois objetos conta e eles têm o atributo número e o atributo conta mesmo, agência, né, aliás, o atributo agência e o atributo número são iguais, eu estou falando da mesma conta. Não importa se são objetos distintos na memória. Tem a mesma agência e o mesmo número? É a mesma conta do ponto de vista de negócios, do banco aqui no caso. O hashcode, ele funciona exatamente igual. Ele vai levar em consideração os mesmos atributos, só que ele não devolve um booleano para checar se dois objetos são iguais. Qual que é a lógica do hashcode? O hashcode é um método que não recebe parâmetro, ele devolve um número inteiro. É como se fosse um identificador. E esse identificador ele leva em consideração algum atributo. Tem que ser os mesmos atributos do equals para ter essa equivalência desses dois métodos. Eles são como se fossem irmãos. Tem que funcionar de maneira parecida. E aqui a gente não gerou esses métodos, eu não digitei. Eu usei a IDE, o IntelliJ, o Eclipse, as IDEs. Tem atalhos para gerar esses métodos. Você só precisa dizer qual o atributo que é para levar em consideração e ele que cospe esse método aqui. Então aqui ele faz a comparação do equals e o hashcode ele chama essa classe objects, hash, e aqui a gente passa a lista, passa os atributos que a gente quer levar em consideração. Então é um número inteiro isso daqui. Ele devolve um número inteiro baseado na agência e no número no caso da classe conta. Então isso que é o perguntar para o objeto onde que ele quer cair. O que o Java faz, lá o hash7 faz por baixo dos panos é objeto que foi passado como parâmetro para o método add, chama o hashcode e me dá o seu número inteiro. Ele vai olhar, devolveu o número 314. Opa, 314 vai para o balde de número 3. É assim que funciona. Chamei o add passando outro objeto. Objeto, me dá o seu hashcode. Agora o hashcode desse outro objeto deu 190.
Ah, 190 você vai para o balde de número 1. Então é assim que funciona. Ele chama o hashcode, pega esse inteiro que está sendo devolvido, dependendo do valor, ele escolhe onde que vai armazenar esse elemento. Basicamente é assim, de maneira bem simplificada e resumida aqui para você entender. Beleza? Então por isso que eu tinha falado que método equals e método hashcode são importantes da gente sobrescrever nas classes de domínio da aplicação. Classes que representam esses conceitos do domínio da aplicação. Estudante, aluno, turma, matrícula, sala, professor, usuário, cliente, fornecedor, conta. As classes que representam os conceitos do projeto, é importante a gente sobrescrever o equals e o hashcode, levando em consideração atributos que são únicos no sistema. Então, atributos que não podem se repetir. Beleza? E quem usa, em especial, esses métodos são as coleções do Java. Não é a gente que chama esse método equals e hashcode. Vamos voltar lá para o método main. Ó. Aqui eu estou chamando contains, eu estou chamando add. Eu não estou chamando equals e o hashcode diretamente. Por baixo dos panos, o Java é que chama o equals e o hashcode para saber se um elemento está lá dentro ou não. Ele é que vai chamar esses métodos, mas se a gente não sobrescrever esses métodos, ele vai chamar o default, o padrão da classe Object. E não é isso que a gente quer no projeto. Beleza? Então, é assim que funciona o hash set, a tabela de dispersão, a ideia de você segregar em baldes, buckets, e como é que eles sabem onde colocar cada elemento é pelo método hashcode. Ele chama o hashcode do objeto, devolveu o inteiro, ele escolhe, baseado no inteiro, qual balde que ele vai colocar ali o elemento. É assim que funciona. Com isso, o hash set, as coleções ali, né, as classes que implementam a interface set são boas de performance para consultas. Beleza? Ok. E aí, para a gente fechar, além do list, além do set, tem uma terceira coleção aqui, só que ela é um pouquinho diferente. Ela varia aqui, o jeito de trabalhar com ela é um pouco diferente do list e do set, que é o tal do mapa. Talvez você já tenha visto isso em algum código e talvez você precise utilizar essa coleção chamada de mapa. Vou até jogar aqui para baixo porque vai ser diferente aqui. Então vamos criar uma variável var, vou chamar de mapa, o nome da variável é igual a new, e aí ela segue mais ou menos aquele raciocínio do Java. Tem uma interface e tem classes que implementam essa interface. Tem a interface que se chama map, só que na hora de dar new a gente não dá new na interface, a gente dá new em alguma classe que implementa essa interface. Aí a gente tem o hash map, por exemplo, como uma das implementações da interface map. Ele tem o generics aqui também, só que aqui vem uma diferença. O mapa, como é que funciona o mapa? O mapa ele usa como estrutura de dados uma ideia de que você tem uma chave que é única no mapa e ela a ponta está vinculada com um valor. É uma estrutura de chave e valor. Uma chave aponta para um valor. A chave tem que ser única, ela não pode se repetir. Mas os valores podem ser repetidos. Cada chave aponta para um único elemento. É assim que funciona. Então aqui no generics eu tenho que passar dois tipos. Qual é o tipo da chave e qual é o tipo do valor? Então, para ficar mais claro de entender, imagina que eu quero criar um mapa onde a chave é uma string e o valor é um objeto conta, por exemplo. Podia ser string, double, qualquer classe, sabe? Eu tenho que passar qual que é o tipo da chave e qual que é o tipo do valor. Isso é o funcionamento aqui do mapa. Então, percebe que já na hora de dar new já mudou em relação a list e set. No list e no set eu só passo um único tipo, que é o tipo do elemento. Aqui no mapa, como são duas informações que eu guardo, chave e valor, eu tenho que dizer para o Java qual que é o tipo da chave e qual que é o tipo do valor. Beleza? E agora, como é que eu adiciono um elemento nesse mapa? Mapa.add, aí já muda de figura, porque não é add, porque a assinatura do add ela só recebe um único parâmetro, que é o elemento. Mas no mapa eu tenho que passar dois elementos, qual é a chave e qual é o valor. Então o mapa ele tem um método chamado put, para eu colocar um elemento lá dentro. E ele recebe dois parâmetros. A chave, por exemplo, a chave 123 tem que ser uma string, porque eu disse que o tipo da chave aqui é uma string, vírgula, o valor. Vou passar aqui a conta 1, por exemplo, que é a conta que eu tenho instanciada lá em cima, que é uma conta corrente aqui. Então, percebe que compilou? Se eu passar alguma coisa que não é string aqui, um int, ó, já dá erro de compilação. Opa, a chave você disse que é string, então o put, o primeiro parâmetro, tem que ser
a chave tem que ser do mesmo tipo da chave. Então aqui tem que ser string. Por exemplo, 1, 2, 3. E o valor tem que ser conta. Como eu passei o conta aqui, pode ser new conta corrente, new conta poupança. Tanto faz. Beleza? E é assim que funciona o mapa. Eu vou adicionando aqui chaves associadas com valores. Por exemplo, eu posso ter outra chave e ela está associada com a conta 2. Só que aí a chave tem que ser diferente. Ó. 4, 5, 6. Então a regra é essa. A chave não pode se repetir. O valor até pode se repetir. Ó. Por exemplo, conta 1. Agora que eu estou dizendo, olha, eu tenho duas chaves distintas, mas ambas apontam para o mesmo valor. Não tem problema. No geral, vão apontar para elementos distintos. Opa, aqui é conta 2, mas pode apontar para o mesmo elemento. Então, o valor pode se repetir, a chave não. A chave tem que ser única, beleza? Então, o mapa ele é um pouquinho diferente, ele tem essa estrutura. Chave e valor. Então, para adicionar um elemento, você passa a chave e o valor. E para recuperar um elemento, como é que seria ali o get? Como é que funciona isso? Mapa.get. Só que o que eu passo como parâmetro, adivinha, a chave. Mapa, me dá um elemento que está sendo referenciado pela chave 1, 2, 3. Ele vai me devolver que é o conta 1. Se eu trocar a chave para 4, 5, 6, ele vai me devolver que é a conta 2. Então, o get, ele recebe a chave e ele devolve o valor. Então, var, conta, vou chamar aqui de conta encontrada. Então, o retorno do get é o valor. O meu mapa é de string conta, então o retorno do get é conta. E a chave tem que ser string. Beleza? Ele tem um size também. Eu posso dar um systemout mapa.size. Quantos elementos tem ali dentro? Nesse meu exemplo aqui, quanto que ele vai devolver? 2, porque eu adicionei 2 elementos. Talvez você tenha se confundido, achado que era 4, né? Ah, eu tenho uma chave e um valor, são 2. Outra chave e outro valor, mais 2, dá 4. Não, aqui é o par. Quantos elementos? Sendo que um elemento é um par entre chave e valor. Então, chave e valor é um único elemento. É assim que funciona. E tem outros métodos aqui para você remover um elemento, ver se existe um elemento, ver se existe uma chave. Tem vários métodos na interface map para você fazer manipulações. Então o mapa ele tem essa estrutura um pouquinho diferente, funciona dessa forma. Beleza? Um exemplo aqui de um sistema, assim, dando um exemplo, quando que eu usaria um mapa? Se você quer fazer essa associação, você tem uma chave que quer vincular com um registro. Então, por exemplo, um sistema, sei lá, do Detran, eu quero vincular a placa do veículo, que é uma informação única. Bom, é um bom candidato para ser a chave. A placa do veículo pode ser uma string, é a chave, e o valor do mapa é o veículo, o objeto veículo. Imagina que você tem uma classe veículo aí no seu projeto. Você poderia representar usando um mapa, um map de string veículo. O string seria a chave, né, do mapa, seria a placa do carro, que é único, não vai se repetir, e o valor seria um objeto veículo. Então, um exemplo. E aí, para você recuperar informações, ele também é rápido. Quando você chama aqui mapa, me dá um elemento com a chave 456, ele vai, é como se fosse o array, ele vai diretamente no elemento. Cada chave é única, ela aponta para um único elemento e ele vai lá direto para o elemento que está sendo apontado para aquela chave. Então, isso daqui também é performático quando você tem uma coleção gigantesca. Imagina que eu quero um mapa com 1 bilhão de registros e eu quero buscar um determinado elemento. Me dá o veículo associado com a placa X. Imagina que a pessoa digita no sistema a placa e eu tenho que devolver qual é o veículo, as informações do veículo associados com aquela placa. Poderia ser um mapa estrutura, onde a chave é a placa, o valor é o objeto veículo. A consulta seria muito rápida, porque ele busca diretamente o veículo associado com aquela string que representa a placa. Então, é super, super, super rápido para fazer consultas. Beleza? Então, fechamos então as 3 principais tipos de coleções do Java: lista, set e mapa. Lista, uma lista de elementos. Set, um conjunto de elementos, não podem se repetir. Para buscas, usando contains é mais rápido do que o list. E agora o mapa, que tem chave e valor, também é rápido e performático para consultas, só que ele tem essa estrutura meio diferente. Beleza? Então, é bem comum você ver isso nos projetos utilizando o Java. E aí eu sei que você deve estar com a seguinte dúvida na sua cabeça. Caraca, Rodrigo, são muitas opções, né? Pois é, são muitas opções. List, set e map.
Sendo que dentro de list tem ArrayList e linked list. Dentro de set tem hash set, linked hash set. Dentro de mapa tem o hash map que eu mostrei, mas tem também o tree map. A diferença é que ele usa uma árvore como estrutura de dados. Aí tem toda a teoria aí de árvore, como que ele armazena os elementos. É um pouco diferente da tabela de espalhamento, de dispersão, mas também segue uma linha parecida ali para organizar os elementos. Eles não ficam todos juntos e misturados. É uma outra estrutura de dados. Beleza? E aí, pô, Rodrigo, no meu sistema, quando eu tenho um projeto aqui, um sistema, uma aplicação que eu vou utilizar Java, preciso representar uma coleção. E agora, Rodrigo? Será que eu vou ter que pensar, meu Deus, qual coleção que eu uso? List, set ou mapa? Beleza, gastei mó tempão aqui fritando minha cabeça para escolher. Meu Deus, escolhi, vai ser um set, só que caraca, qual dos sets que eu uso? Hash set ou linked hash? Meu Deus, e agora, Rodrigo? Não se preocupe. No geral, você sempre vai trabalhar com list. Isso daqui é só para você conhecer, saber que tem o set, saber que tem um map, mas no geral você vai usar list. Quase sempre a gente quer usar um list. Pô, Rodrigo, mas no meu sistema eu não posso ter registros duplicados. Não posso cadastrar duas contas com a mesma agência e com o mesmo número. Não é melhor usar o set então? Certo. Só que você provavelmente vai ter um método, alguma lógica que faz essa checagem. Toda vez que você for abrir uma nova conta, você vai buscar no sistema, seja num banco de dados ou no arquivo, ver se não já existe aquela conta com aquele número, com aquela agência. Então não necessariamente precisa de um set. Você pode trabalhar com um list e fazer essa consulta, né, essa lógica para não deixar ter elementos duplicados usando algum algoritmo. Então, geralmente é assim que é feito no sistema. Pô, Rodrigo, se minha lista tiver bilhões, num sistema geralmente você usa paginação. Você não vai carregar bilhões de registros de uma vez para a memória. Ah, e se eu precisar fazer uma consulta e tem muitos registros, mesma coisa. Você não vai carregar a coleção inteira do arquivo ou do banco de dados para a memória para filtrar usando o contains. Você já vai fazer a busca filtrando esse registro, seja no arquivo ou no banco de dados. Então, percebe? Para quase todas as operações, você vai contornar de outras formas. Você não precisa usar o set ou o map para resolver isso. Você vai resolver isso de outras formas. Então, no geral, sempre que você for precisar representar uma coleção, 99% dos casos você vai usar o list. E na hora de dar new, 99% dos casos você vai dar um new ArrayList. É exceção você precisar usar um set, usar um mapa, ou não dar um new no ArrayList, dar um new num tipo específico. É exceção. Como eu mencionei, um caso de um sistema que você tem que carregar 1 bilhão. Não é para paginar, é para carregar 1 bilhão de uma vez. Que é exceção esse tipo de sistema. Então, é a exceção que você vai ter que pensar e raciocinar qual das coleções é melhor utilizada. No geral, é list. Beleza? E, inclusive, sabe essa explicação que eu falei aqui sobre o bucket, sobre a tabela de dispersão e tudo mais? Tudo isso daqui que eu falei, na verdade, não é do hash set. Isso, na verdade, é do mapa. Isso é a estrutura de dados do mapa. É o mapa que funciona assim, usando a tabela de dispersão. Ué, Rodrigo, e o set então? Como é que ele funciona? E internamente, o hash set ele tem um hash map. Ele usa um mapa interno para adicionar um elemento. Quando você tem um hash set, você chama o add, o hash set ele usa o hash map interno para adicionar os elementos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou segurar o Ctrl, clicar no add aqui do meu set. Ele vai abrir aqui o add, ó. Ele abriu a classe hash7 do Java. O que o add do hash7 do Java faz? Você consegue ver aqui o código na sua IDE. Se você tiver curiosidade. O problema é que essas classes do Java, o código não é muito trivial de entender. Tem uns códigos que são meio malucos aqui, mega difícil de entender. Mas olha só o que o add está fazendo. This.map.put. Tem um atributo chamado map e ele está chamando put. Se você subir aqui na classe, ó, você vai ver que tem um atributo map de fato. Ó. Private, tem um transient, que é uma palavra que a gente não estudou ainda, não se preocupe, é raríssimo você precisar usar esse modificador. Hash map. Então olha só que legal. O hash set internamente ele tem um mapa. Então toda aquela explicação do bucket, não sei o que, é um mapa que funciona assim. E o hash set eles não quiseram reinventar a roda.
coloca um mapa aí dentro interno e pronto, está resolvido. Então percebe, às vezes uma coleção usa outra internamente. Então não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Se você tiver curiosidade para saber como que esses métodos funcionam, é só abrir as classes do Java, hashset, map, para você entender como é que eles funcionam. Só que às vezes você se assusta porque é um código meio esquisito das classes do Java. Beleza? Não tem problema. Se você abriu a classe do Java, caraca, eu não consegui entender nada, meu Deus, não sei nada de Java. Calma. As classes do Java são bizarras mesmo. É muito difícil de entender ali a grande maioria delas, porque são coisas específicas da linguagem. Beleza? Então, tá aí finalizada a nossa aula, a nossa explicação aí sobre coleções do Java. Agora você já conhece list, set e map, já tem uma noção de como que eles funcionam. E resumo, no geral, quando você precisar representar uma coleção no seu código, você vai usar o list 99% dos casos. Em próximos vídeos, quando a gente for continuar aprendendo novas funcionalidades, novos recursos aqui do Java e tal, a gente vai precisar com frequência usar listas, coleções, e você vai ver que quase sempre será utilizado o list. Beleza? A questão de não permitir elementos duplicados, performance e tal, tudo isso é conseguido de outras formas nos códigos e algoritmos do seu projeto, na sua aplicação. Então, não se preocupe com essas diferenças. Aqui é mais para você saber que existem esses tipos, existem essas diferenças, entender um pouco ali, sem se aprofundar tanto na estrutura de dados, como é que elas funcionam. E, eventualmente, pode ser que um dia você vá trabalhar num projeto de uma aplicação utilizando o Java e você encontre um mapa, encontre um set, só para você não se assustar, você pelo menos, opa, agora eu já sei mais ou menos como é que funciona aquilo. Beleza? Então é isso, esse que era o objetivo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e na sequência, nos próximos vídeos, a gente continua explorando aí esse universo do Java, porque a gente não viu nem 1% ainda, tem muita coisa para estudar. Abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.